Olá, meu nome é Hulk Chanelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai bater um papo aí bem bacana sobre negócios, empresas e o universo do design um pouquinho mais expandido, além dessa história simples do desenho ou do projeto, mas entender ele como negócio, como uma estrutura de negócio, que eu tô falando aqui com o Dimitri da Shock Arquitetura e Design, que fica em Brasília, tá? E ele cuida de várias áreas, vários setores, e também ele foi convidado aqui para participar do grupo lá, DIBR, que é um grupo enorme que a gente tem aqui no Brasil e no exterior, e a gente discute muito sobre design de alto nível, e ele foi parabenizado esse ano com uma bela peça, né, como diria os mais leigos, uma bela peça de design, um porta-vinhos, que foi parabenizado com o IF Award. O IF Award é um dos principais prêmios mundiais, se não é o principal prêmio mundial de design, tá? E que em alguns países ele é reconhecido assim como um selo de qualidade para o próprio produto. Grande premiado, isso é muito importante. Eu acabei ganhando também o IF lá em 2009, 2008. E, cara, é muito legal participar. E é caro pra caramba. Paga a taxa, mas é foda. Dimitri Losix é designer gráfico de produto apaixonado por soluções de design criativas, eficientes e bonitas. Formado em desenho industrial na UNB e atualmente cursando uma MBA em marketing na ISPM. Sócio e diretor de design da Shock, um premiado estúdio multidisciplinar focado em design estratégico, arquitetura e soluções de gestão empresarial, localizado em Brasília. Carrega ampla experiência em gestão de projetos, brand, fotografia, design gráfico, de embalagens e de produto, este último com foco imobiliário, onde acumula premiações nacionais e internacionais, como Brasil Design Awards e IF Design Awards, bem como participações em exposições e publicações sobre design de produto desenvolvidas ao longo de mais de 15 anos de carreira. Dimitri, obrigado por ter aceitado aí, cara. Massa. Bem, de fato, o IF foi o resultado de uma jornada bastante longa, né? Bastante longa mesmo, assim. Eu queria até deixar como uma mensagem, assim, eu acho que, não sei se tem jovens designers escutando o podcast, mas essa história com premiação é uma coisa que eu tenho desde a faculdade. Eu acreditava que, assim como um médico, por exemplo, tem vários diplomas, né, consultório, para mostrar a qualidade do seu serviço, eu acho que cabe ao designer investir em concurso para trazer esse valor agregado, né, para o seu escritório, para o seu trabalho. E era engraçado, assim, que no início, se você for pensar numa jornada, né? No início eu participava e às vezes não era nem selecionado. É verdade, é isso aí mesmo. Inclusive para o IF, eu já me inscrevi em uma peça que para mim era perfeita, não foi nem selecionada. Aí você toma isso no estômago, né? Mas você não desiste. Você é finalista. Já é algo, né? Sim. Sobe um degrau, entendeu? Depois tu recebe aí uma medalha de bronze, para um prata, né? Em alguns prêmios tem essa divisão, né? Sim. Aí no caso do IF você ganha o IF, né? E no nosso caso da DEG a gente não só ganhou o IF, como a gente ganhou o Gold no IF. Então é irado pra caralho. Gol da faca, entendeu? É tipo um sumo, né? Eu nem esperava, eu esperava ganhar o IF, eu esperava, todo mundo torce, todo mundo que paga aquela grana no IF, espera, né, ter esse reconhecimento. E levar o ouro foi uma coisa, foi uma surpresa e tanto, mas foi um resultado, assim, de um trabalho muito, muito duro, entendeu? Seja isso de você participar de maneira cada vez mais eficaz, né? Desse sistema de concursos, premiações. Acho que todo escritório tem que investir nisso. Sim. Toda empresa também, né? Toda empresa. Eu acho que não é toda empresa. É escritório e o nosso marketing é mais focado em premiações, por exemplo, do que em postagem no Instagram. O Instagram nem é tão, digamos, bombado assim, mas não vai ser o like, por exemplo, a quantidade de likes que vai fazer com que um cliente, uma conta grande, legal,
aceite um orçamento que vai mandar, não vai ser quando like, você vai chamar a atenção de certo cliente, sabe? Eu acho que o que diferencia de fato são essas credenciais que você consegue nacionalmente, com prêmios, tem prêmios maravilhosos aqui no Brasil, Sim. e você consegue também fora do Brasil. Então, no final das contas, eu queria deixar claro aqui que a participação ou não dessas premiações não tem tanto a ver com uma questão de ego, Diego, sabia é que uma você falou questão isso. profissional. Sim. Simplesmente profissional. Você vai conseguir um reconhecimento melhor junto ao seu cliente se você tiver chancela, se você tiver essas credenciais, assim como o doutor que tem muito diploma chique na parede. Sim, sim, sim. Ou alguns congressos que participa, né? No caso desses acadêmicos, é os congressos, os papers e essas coisas. O que eu acho legal disso aí que você está falando é que sim, né? Uma tomada estratégica de empresa e também isso determina, de certa forma, de certa forma, não, de toda forma, o tipo de perfil de cliente que também você vai abacanhar, né? Porque o perfil de clientes de like, ele tem um budget, eu tenho um investimento às vezes mais baixo, dependendo do que você tiver, por causa do tipo de público que está caindo aí no meio de massa. E quando você está falando de premiação, é um chancelamento realmente. Eu lembro que foi uma coisa muito importante no escritório, lá no No Design, quando a gente estava começando, os primeiros prêmios que a gente foi recebendo. Sim, começou a subir o padrão dos clientes, né? E várias empresas, já teve vários clientes realmente que perguntaram quantos prêmios, você já tinha ganhado prêmio, quantos prêmios já tinha ganhado, como é que era. Isso foi realmente um fator, assim, decisivo. Agora, tem um negócio muito legal que você colocou aí, fora essa questão da própria estratégia de negócio, porque eu acho que você coloca de um jeito muito importante, a questão da estratégia de negócio. Né? Então, eu invisto numa premiação, ou esse investimento, que investimento no IF é caro, principalmente esse ano que o dólar já subiu para caramba, mas ele tem que ser entendido como investimento e não como um gasto, né? E isso é assim, é fundamental. Eu acho que tem dois pontos, né? As empresas também, que acontece um negócio legal das premiações de design que eu reparo aí já aí nesses anos aí de mercado. Você fez, eu vi que você fez marketing também, né? Você acabou se formando em marketing e tal, e isso ajuda pra caramba, né? Eu fui fazer um pouco do estudo, não fez uma formação, mas fui fazer um pouco de estudo de administração, e isso ajudou. Uma coisa que eu reparei nesses prêmios, que eu acho curioso e que é bem diferencial, é que, por exemplo, quando a gente está falando do marketing, a gente está falando da propaganda, né, como um meio de divulgação, de mídia, tal, da propaganda mesmo, né, o Cannes, o prêmio do Cannes e tal, muitas peças, né, publicitárias ou muitos filmes publicitários, eles às vezes são preparados para o concurso e não necessariamente são o que estão sendo vinculados. Né? Existe bastante essa preparação das próprias agências para conseguir, às vezes até com um cliente que já existe, um case verdadeiro, como eles costumam dizer, né? Como a gente costuma dizer, mas eles preparam isso daí para, vamos concorrer ao Cannes, vamos fazer uma propaganda um pouco mais porrada para concorrer ao concurso. Eu vejo que isso acontece bastante. Eu concordo plenamente. Não é qualquer projeto, por exemplo, que ele é indicável para um prêmio. E é engraçado, tem uma coisa muito engraçada também. Você tem que ver qual é o perfil desse prêmio. Sim. Quando eu falo assim, primeiro ponto você tem um escritório, você é freelancer, você tem que ter uma estratégia de marketing para você. Sim. Né? Como você vai se posicionar, que tipo de perfil de cliente você quer atrair, que tipo de negócio você quer estabelecer, e que tipo de prêmio você quer trazer para o seu currículo. Eu estou falando para você se manter competitivo no mercado. Tem alguns prêmios, por exemplo, de design, você tem que entender como é que é composto esse júri. Você tem que entender qual é o histórico de premiação, entendeu? Desse concurso. Vou dar um exemplo. As premiações no Brasil, pelo menos, né? Você vê Salão Design, Museu da Casa Brasileira, existe um certo padrão assim de peças que são premiadas. Como você falou do Cannes, por exemplo, não é qualquer projeto. Às vezes um projeto é um puta sucesso de negócio, vende pra caramba, mas ele dificilmente vai ser indicado à premiação. Por quê? Na premiação, eles esperam, dependendo do prêmio, certas características, certo discurso. Então, vamos pegar aqui um exemplo de design de produto, né?
A peça ela tem que ser de alguma forma modular, ela tem que ser de alguma forma, tem que ter algum aspecto de sustentabilidade, ela tem que ter alguma questão de algum twist, alguma inovação, assim, Uhum, uso, entendeu? uhum. Você tem que acrescentar uma série de características que desse produto, às vezes, nem vai perfumar tanto em termos de negócio, tipo, ele não vai Aham, vender tudo, mas para concurso enche os olhos, enche os ouvidos, enche a mente do jurado. É uhum. uma coisa engraçada. Então, eu trabalho no escritório, a gente faz muito projeto. Mas eu sei exatamente aquele projeto que tem perfil para concurso. Não é todo projeto. Às vezes a pessoa fica frustrada. Poxa, mandei um monte de coisa para o concurso, não fui selecionado para nada. Aham. Você tem que avaliar se o projeto que você está fazendo tem um perfil Perfil do concurso. adequado É. para esse concurso, entendeu? Então, eu acho que concurso, por exemplo, concursos gringos, né? Uhum, Os caras valorizam muito, por exemplo, uma certa inovação formal, uhum, simbólica, uhum, fortíssimo, né? uhum. No Brasil, eu vejo que eles seguem muito uma ideia, uma concepção de design meio bauhasiana, Meio meio modernista brasileira, né? brasileira, tipo, tipo da EGE, Sim, sim, sabe? sim, sim, total. Bem assim, entendeu? Então se prepara para isso, entendeu? Você faz uma peça maravilhosa, linda, super simbólica, aquele emotional design, mas pesa 200 quilos, é difícil transportar. Dificilmente você passa num concurso, tipo, como um salão design, ou mesmo... Salão design chega ao cúmulo, assim, de limitar. Se você usa muito metal, por exemplo, você já Sim, perde a sim, já pontuação. limado. Quem financia, por exemplo, é a indústria moveleira que trabalha muito com madeira. Então é Uhum, engraçado isso, né? Você ter essa estratégia. Designer não é estratégia, né? Você uhum, não sim, pensa total. de forma estratégica. A participação de um concurso também tem que ser estratégica. Exatamente. Inclusive, lembrando bem, isso daí que você está falando, você fala que tem algumas características mais antigas, talvez daqui uns 20 anos deva melhorar, mas também daqui 20 anos vai estar 20 anos atrasada. Porque uma coisa que é curiosa nos concursos, a gente repara, são jurados, né? Os jurados eles já são mais clássicos, né? Eles já são pessoas mais velhas que estão lá. Tem muitos amigos que participam, que são jurados, tal, mas você percebe que tem uma linha de raciocínio muito alavancada nisso daí que você está falando, né? Alavancada nas velhas tradições, no que já foi consolidado como elemento, tal. Não é raro a gente ver algumas peças que você fala, poxa, essa peça aí eu tinha que aliás vai acontecer bastante, quem é novo aí que tá vendo, vai acontecer bastante com vocês, não se preocupem. Pô, eu tinha pensado isso há 10 anos atrás, e só agora que vai? Meu querido, é isso mesmo, né? Acontece dessa maneira, isso é engraçado. Esse é um outro ponto também que a gente vive hoje numa era da criatividade. Todo mundo, de certa forma, quer manifestar, por exemplo, no sentido de, sei lá, entretenimento. Você vê a quantidade de TikTokers, por exemplo, a Aham, aham, pessoa tem uma vida normal e, de repente, em frente ao celular, ela é um entretenimento. uhum, Ela quer entreter as pessoas, ela é um showman, entendeu? uhum, Então, todo mundo, de certa forma, quer mostrar o seu lado de criatividade e, nesse sentido, guardar uma ideia no papel, não ou no computador, né, porque ninguém mais desenha praticamente, às vezes é um erro. Acho que você tem que, de certa forma, botar para jogo sempre, entendeu? Fazer acontecer aquela ideia, porque não é só você que está tendo essa ideia. Isso é uma coisa bem complicada. Às vezes, quantas pessoas já não pensaram, poxa, eu pensei nisso uhum, também, uhum, mas eu não executei. uhum, Quantas pessoas não pensaram assim, cara, eu tive uma ideia semelhante ao Uber, uhum, ou semelhante à forma do iPhone, mas não fez nada em uhum, relação a isso. uhum, Tem muita gente hoje pensando soluções para os problemas que a gente vive diariamente, e hoje, cada vez mais, é uma questão de quem apresenta primeiro sim, essa ideia. sim, É claro, eu não falo também para você chegar e postar no Instagram, por exemplo, as suas melhores ideias. Eu acho importante você tomar cuidado para, antes de divulgar, tem ideia, registra a ideia. uhum, Uma prática que a gente não costuma fazer muito no Brasil, né? sim, Registra no NPI ideia. uhum, Geralmente, desenho industrial, você vai tirar uma patente de registro de desenho industrial. Mas isso, primeira coisa, protege isso. Protegendo isso, divulga. Divulga e se posiciona em relação àquela ideia para você falar,
essa ideia é minha, Uhum. entendeu? Como você estava comentando, né, essa questão de muita gente ter a mesma ideia, às vezes na mesma época, eu acho que tem uma coisa muito a ver com também a globalização, ou seja, os continentes eles se aproximaram muito, a gente não tem mais essa divisão de terras e nem nada assim, né? Todo mundo consegue se comunicar com todos. E tem uma coisa interessante que é assim, não é que alguém roubou a sua ideia ou teve alguma coisa assim, tá? É justamente em cima do que o Dimitri estava até comentando, que eu acho legal que você falou, sobre, puta, registra, faz alguma coisa em torno dela. A questão é que existe uma necessidade coletiva, existe uma questão que está sendo abordada de alguma forma, de uma maneira coletiva, em vários países, em vários lugares, e as soluções elas vão surgindo com dois fatores, a necessidade do momento e as tecnologias que vão se desenvolvendo. Daí é óbvio que vão ter várias pessoas que vão ter o mesmo clique, vão ter a mesma referência e em cima dessa referência vão abordar soluções, e as soluções são essas ideias inovadoras. Por isso que é importante isso que você falou. Além disso, também, os prêmios, tem um negócio que eu acho bacana nos prêmios, eu dou uma conversada sempre, que é não tenta só achar que ganhar é a única solução que você tem. Né? Tem vários prêmios, como por exemplo, Museu da Casa Brasileira, em alguns aqui, por exemplo, no Brasil e no exterior também, mas só localizando aqui, que só o fato de você ter sido selecionado e participar do evento, que é o evento de exposição, já auxilia muito. Já teve vezes que a gente chegou a fechar negócios com empresas, não foi nem fazer o projeto que a gente tinha sido selecionado, mas porque o empresário estava lá dando uma olhada, estava vendo o que estava acontecendo, viu a peça, achou interessante, não era a peça que tinha sido premiada, tinha sido uma das selecionadas, e o cara fechou o negócio com a gente, né? Então isso também é importante nessa questão. O finalista já é super importante, né? E especialmente porque alguns prêmios no Brasil, no Museu da Casa Brasileira, você tem um único premiado e você tem algumas menções honrosas. Ao contrário, por exemplo, de outros prêmios, como o Brasil Design Awards, Design for a Better World, que foi ontem, inclusive. Ontem, né? Teve também o IFE também. IFE são vários ganhadores. São vários. Entendeu? Mas a gente tem pelo menos os mais, para mim, conhecidos, né? Que é o Museu da Casa Brasileira e o Salão Design, é muito limitado, assim. É uma pessoa que tira o melhor, entendeu? Depois você tem, no máximo, uma escala de menção honrosa, entendeu? Mas você tem sempre um projeto que é escolhido. Então, nesse caso, só de você ser finalista é uma coisa super importante. Mas voltando a essa questão da gente viver numa era muito criativa e às vezes tem várias pessoas tendo a mesma ideia, que acontece, uma ideia muito parecida. Sim. Eu acho que para o designer hoje, tenho pensado muito nisso, né? Essa questão de onde você se inspira. Certo. Uma questão, né? Onde você se inspira. No passado, eu sou de 82. Tá. Né? Acho que a Lula Branca já denuncia um pouco isso. Então, você é formado em 82, é isso? Não, eu nasci em 82. Ah, você nasceu em 82. Você é mais novo que eu, cara. Você é mais novinho que eu. Mas ainda assim, eu peguei uma época que não tinha internet. Não, né? não tinha. Eu ainda peguei enciclopédia. Eu abri a enciclopédia para ver. Barça ou conhecer, né? Eu tinha conhecer. E era engraçado que as referências, entendeu? Tudo bem, você tinha... Vamos pensar em design ou em arquitetura, né? Você tinha algumas revistas importadas de design, arquitetura, que você podia ter acesso, mas era cara pra caramba. Pra caramba. Então, certas referências de estilo eram muito ligadas a profissionais da área. Sim. Que tinham lá uma grana para comprar aquela revista, só para ter acesso, para conhecer aquela revista já era uma coisa do outro mundo, entendeu? O cliente, por exemplo, a relação do designer com o cliente era completamente diferente. No passado, o cliente não tinha noção de diferente que ele queria, muitas vezes, entendeu? Sim. Ele ficava cru mesmo. Hoje, eu vejo, muito, especialmente em arquitetura, o cliente já vem armado. Assim, eu recebi um cliente que me mandou 800 imagens de referência do que ele queria.
que ele colecionou ao longo de alguns anos, Uhum. no deu pânico no meu celular. Meu celular não conseguiu absorver. O cara ainda manda no WhatsApp. Louco. Então, você tem que estar preparado com isso. Então, olha só que coisa doida, né? A gente vive na era da informação, temos muitas referências, estão concentradas em alguns portais que Sim, são acessíveis a todos. É sim, global. sim. Então, isso faz com que algumas soluções sejam muito parecidas entre o designer que projetou uma coisa no Brasil e, às vezes, o designer que está projetando uma coisa na Coreia. Uhum. Isso, para mim, é complicado. Eu acho que, para você, de fato, se tornar singular no que você está fazendo, é importante que você tenha uma vida singular, Uhum. entendeu? Olhe para as coisas com os seus olhos e beba numa fonte pura. Para Uhum. mim, algumas fontes, como começar um projeto pensando em procurar inspiração, referências no Pinterest, no Behance e tal, tu está começando errado, muito Uhum. errado, Uhum. entendeu? Porque Uhum. você está bebendo numa fonte que já está sendo bebida por muitas pessoas, Não, e já tá entendeu? mastigada, né? Porque para estar lá tem que estar mastigada, tem que estar interpretada já, de alguma forma. Já está interpretada. Você vai fazer no máximo uma variação de alguma coisa, Exatamente, entendeu? exatamente. O ideal é você procurar referências que são únicas, que são singulares. Nesse ponto, eu valorizo muito a volta a certos livros. Se você é um designer que quer falar sobre o Brasil, por exemplo, estudar mesmo Gilberto Freire, Sérgio Buarque, entendeu? Uhum. Ir a fundo, consumir fontes que são fontes primárias, entendeu? Conhecer pessoas de verdade, necessidades de verdade, sabe? Interagir com gente. Eu acho isso muito importante. Aprender, talvez, um pouco com os nossos pais, os nossos avós, na época que eles desenvolviam o projeto, Uhum. sabe? Porque Uhum. algumas ferramentas, elas apresentam uma promessa de facilidade, de você ter muitas referências, nossa, quanta coisa legal, mas isso não é exclusivo de você. Esse Uhum. que é o detalhe. Uhum. Não é só você que está vendo isso, entendeu? É claro que você pode pegar essas referências e criar, a partir disso, uma ideia completamente nova. Uhum. Mas eu acho que quanto mais você tiver contato com o que é real, de verdade, sabe? Mais singular você vai ser. O caso da adega é um exemplo muito claro disso, né? Uhum. Eu queria falar um pouco sobre esse case, assim, sabe? Uhum. Claro. E a gente estava desenvolvendo a adega para uma amostra de. A gente estava com espaço, a adega surgiu de uma necessidade de arquitetura. Tá. Isso é uma coisa legal também. Eu não sei quantas pessoas aqui estão escutando, né? Tem uma viés para o design de móveis, Uhum. né? O design de móvel, eu acho que tem que interagir muito bem com a arquitetura, Sim. sabe? Porque o arquiteto ele cria o espaço e o design de móvel ele compõe esse espaço, né? Não é Então por ele acaso que vários arquitetos se tornam designers de móveis ou fazem móveis justamente porque eles entendem a composição do viver no espaço e não só do espaço. O espaço e o lugar, né? Aquela história, o espaço e o lugar. qual a simbologia, qual o uso desse espaço. Então, um Zalzo Pinho, Sérgio Rodrigues, tem Uhum. formação em Sim, arquitetura sólida, né? sim. A pedra interage. Eu gosto muito de falar que o móvel ele é como um tempero para um chefe, entendeu? Ele é como uma Interessante. especiaria, um ingrediente. Numa casa, tem móvel, por exemplo, que você não consegue combinar com nada, como se Sim, fosse um tempero muito esquisito que não orna com coisa alguma, entendeu? sim. Ele tem que ficar sozinho. Ele toma todo aquele prato, entendeu? Eu adoro cozinhar, então, para mim, eu adoro fazer analogia com gastronomia. Perfeito. Então, você pensa um móvel que compõe, que seja aquele ingrediente que é fácil, que ele consegue, de certa forma, compor com outras coisas e criar resultados incríveis, né? Então, o móvel ele tem que ser uma solução para o arquiteto, não um problema. E tem muito design que cria um móvel que, sozinho, se estivesse no museu, ele funciona muito bem, mas você não consegue botar ele numa sala, Perfeito. entendeu? Eu não estou nem falando da questão de ergonomia. Sim. Eu estou falando de uma questão É, só simbólica, de decoração, de exato. composição, entendeu? Então, temos essa questão, esse detalhe, assim. Nesse sentido, quando a gente estava criando o espaço para
essa adega, né? Estava criando um espaço gourmet para uma casa cor. Tá. Eu tinha uma parede gigantesca. E a gente precisava de uma adega para ali. A gente estava especificando algumas coisas, a gente não desenha tudo, algumas coisas a gente especifica. Sim, sim. E eu não achei nenhuma solução de adega que, digamos assim, ornasse naquele espaço, que fizesse sentido para aquilo, que tivesse brasilidade. Bom, o Brasil é um produtor de vinho maravilhoso. Sim. A gente tem espumantes reconhecidas nacionalmente, internacionalmente pela sua qualidade. A gente não tem um design de vinho nacional. Uhum. Eu pensava tudo muito europeu. Cadê um design de adega brasileiro? Entendeu? Eu queria fazer um design de adega brasileiro inspirado nessa questão quando a gente fala de brasilidade também, existem muitas Da brasilidades. identidade nacional, né? A famosa identidade do Paulo Freire. Vai além do Zé Carioca, entendeu? A identidade brasileira vai além da Amazônia, do Rio de Janeiro. Sim. A gente sabe o designer mostrar isso, né? A gente quis trazer um pouco dessa identidade do neoconcretismo. Tá. Eu sou de Brasília, então a gente respira modernismo aqui, entendeu? A gente queria trazer isso, o modernismo de Niemeyer, o neoconcretismo de Franz Weismann, de Amilcar de Castro, que compõem os palácios de Brasília, que compõem a nossa paisagem. E a gente queria fazer, ao mesmo tempo, também uma coisa que fosse rápida de ser feita, barata de ser feita, que não exigisse uma mão de obra muito elaborada. E então a gente pensou, vou usar metal, porque metal é fácil de se mexer, é barato. Se fosse usar com madeira, para estruturar a madeira, no tempo que a gente tinha, era muito mais difícil. Com aço, eu taco uma solda lá e resolve. Sim. Tem que quebrar a cabeça com encaixe. O aço ele é mecanicamente estável, então, ao contrário de uma madeira que pode torcer e tal. Aí em Brasília é famosas histórias de tipo você mandar o móvel e o móvel reduzir por causa da. Quer dizer, as várias temperaturas, isso, madeira trabalha pra caramba, isso é complicadíssimo. Trabalha demais, se não for devidamente seco. Então, nesse ponto, a gente pensou, vamos trabalhar com aço, inspiração Franz Weismann, Amilcar de Castro, coisa mais de Brasília. E aí, eu tive conversando com Simone, que é minha sócia, né, da Choque, a gente teve esse insight de, cara, vamos criar uma coisa que seja inspirada um pouco na natureza também, nos cachos, tinha uma parede legal, assim, eu falei, cara, eu queria que fosse uma escultura. Então, a primeira ideia, o primeiro produto, ele era fixado no teto, e era uma escultura linda, assim, encheu de garrafas, ficou lindo para casa cor. E na verdade, era quase uma instalação aquilo, não tinha nenhuma pretensão de ser produto na época. E aí, nesse meio de campo, foi sucesso, falou, nossa, vamos transformar isso no produto de verdade? A gente começou a procurar algumas empresas para desenvolver esse trabalho, porque ele era muito fácil de fazer. Sim. Como a gente tinha, assim, tudo parte da necessidade, né? Então, a gente tinha pouco dinheiro, a gente tinha uma mão de obra, assim, completamente inadequada, tinha que fazer uma coisa simples, visualmente muito impactante. Então, eu pensei, vou fazer aqui... Quando eu penso no projeto, eu sempre penso no mínimo para ele. Sim. Então, qual o mínimo, por exemplo, para um assento, para uma cadeira? Né? O mínimo para um assento, um banco, por exemplo, é uma superfície de aproximadamente 30 centímetros, 30 por 30, mais ou menos, a uma distância de uns 40 centímetros do chão. Basicamente isso. Sim. Então, é um plano. O que você vai fazer? A cadeira do Hitvelt, né? É bem a cadeira do Hitvelt. Entendeu? Então, você parte sempre da necessidade mínima. Então, é o plano para você sentar. E para uma adega, qual é o mínimo? O que é fundamental para você trabalhar uma adega? Cara, é uma superfície que acomode uma garrafa, que é um cilindro. Né? Eu tenho que mostrar um rótulo também. Então, a gente pensou, vou fazer uma coisa... digamos assim, que acomode com uma mão, como um cacho, entendeu? A gente fez um J. Esse J você consegue botar uma garrafa. É um único processo de fabricação, é corte calandra, vai dobrar, não tem molde, não tem nada. Então, fácil de resolver. Então, a gente criou isso, essa adega composta por uma peça só, que é um J soldado. Resolveu, fixado no teto, foi um sucesso, a gente resolveu levar para a indústria. A gente bateu na porta de várias empresas. Aqui no Brasil é um saco isso, cara. É um saco. A gente sofre muito com essa merda. É bem complicado. Apesar da peça ser simples, modular e tal,
geralmente, eu acredito que a indústria brasileira ela está mudando muito, mas eu vou falar, há uns 3 anos atrás, ela ainda era muito refratária a qualquer inovação formal, assim. Sim. Ficava muito. E aí a gente achou uma indústria que a gente já trabalhava um tempo atrás, que era a James, que topou fazer isso. Depois de 2 anos, Sim. quebrando a cabeça e melhorando o produto. A primeira versão era de teto. A gente pensou, poxa, teto é complicado, porque nas casas você tem gesso, você não consegue fixar uma parada dessa direto na laje. Uhum. Então, imagine só, né? Como é que você vai complicar a vida da pessoa, o produto não vai performar. Nem sempre o teto está no, como é que se Tá no fala? Está esquadro, tá no eixo. aprumado, Tá aprumado. está no eixo, entendeu? Então, você instala a adega, ela está torta, porque o teto está torto, porque ninguém imagina pendurar uma coisa no teto, né? Sim. E para loja também, lojista algum vai querer furar o seu teto. Não fura, entendeu? Shopping furar teto, não fura. Então, você pensa nessa cadeia de como vai vender, como vai ser usado, e a gente pensou, vou botar na parede, vou fazer ela com os ganchinhos pendurando na parede. Mudamos, procuramos uma indústria, desenvolvemos mais isso, pensamos na modulação dela para 6 garrafas e 11 garrafas, com base em estudo de mercado. Sim. E passamos um produto que performou super bem na feira, na Abimage. Uhum. Aí a gente pensou, vamos botar em concurso agora, porque é uma Uhum. forma de você divulgar bem o produto. Divulgar. E chancelar, né? Botamos no E chancelar o chancelar. projeto também. A gente botou no Museu da Casa Brasileira, foi finalista. Uhum. Aí botamos no Brasileiro Awards, ganhou medalha de bronze. Uhum. E aí botamos no Legal. IFE, e aí no IFE eu fiz uma campanha. Eu fiz vídeo, eu fiz um render foda, eu fiz um texto assim, sabe, primoroso, com 1.000 consultores para criar o texto. Você faz uma campanha e chamou a atenção dos alemães lá. Os caras gostaram. Europeu adora vinho. Sim. Performou muito bem no mercado europeu, que é outra coisa. O brasileiro não entende muito essa parada do vinho da adega. Sim. Porque os caras olhavam no Brasil e falavam assim, é bacana, mas tipo, tá, eu não tenho hábito, eu não tenho uma adega em casa. Agora, para o europeu que paga 2 euros na garrafa de vinho, entendeu? Meus pais moram na Europa hoje, em Portugal, os caras bebem vinho todo dia, meus pais. Não tinha essa no Brasil. Sim. Então, a realidade lá. Então, é um produto de uso cotidiano na Europa. Então, quando os alemães lá viram a adega com essas soluções, com esse discurso também já todo trabalhado, os caras resolveram, digamos assim, né? Premiar a gente, deu uma premiação muito Não, boa. fez sentido, né? Você pegou na dor deles e pegou realmente no que era relevante. Era relevante para eles, exatamente. Sim, entendeu? sim. Mas então, é uma jornada, então você vai lapidando o produto, você não desiste. Uhum. Se você acredita na ideia, você vai até o fim nessa ideia. Você tem que ser. Tem um poema do Fernando Pessoa que eu adoro, chamado A Tabacaria. Eu sugiro que todo mundo leia. Tem um vídeo no YouTube também com esse poema, declarado pelo Mário Viegas. Fantástico. Eu ia zoar, tem Ele até no fala TikTok, que gente. deve ter até no TikTok, eu acho. Um cara fazendo dancinha ainda, né? Uhum. Dançando Fernando Pessoa. Estraga o Ele poema. fala que o mundo é para aqueles que nascem para conquistá-lo, não para aqueles que acham que vão conquistá-los. O que significa? Você tem que ter determinação para as coisas. Você quer ganhar um prêmio? Seja determinado. Você vai sofrer 1.000 percalços, você vai tomar muita porrada, você não vai ganhar de primeira. É uma ilusão. Algumas pessoas ganham de primeira, mas não é todo mundo. Mas não desista com as pancadas que a vida vai te dar, entendeu? Sim. Você segue em frente, vai lá e uma hora você leva, entendeu? Então, eu acho que isso a adega foi uma lição de perseverança. Foram, no total, 2 anos desenvolvendo, lapidando o produto. E outra coisa, você falou que o IF é caro. É caro pra porra, né? Eu acho que o designer ele tem que pensar que não é ele apenas o beneficiário de uma Exatamente. premiação. Tem que botar o cliente na jogada também. Exato, é isso que eu ia falar. Quem bancou o prêmio não fui eu não paguei nada do IF. Não tinha nem dinheiro para pagar, cara. É preço de um carro. Sim. Mais ou menos. O carro hoje está. Uns 15 pau, 20 pau, né? Quanto que saiu tudo? Por aí, né? É isso aí. São três estágios, né?
Acho que são São 3 três. estágios. É, Quando você ganha, você tá pago a fortuna, entendeu? isso. Então, a gente entramos com Uhum. com 3 inscrições no IFE, levamos uma só, que passou, entendeu? Tipo, foi pré-selecionada para depois ser Você tem que premiada. enviar para lá. Você já tinha que enviar depois da primeira, já, né? Ou é na segunda que envia? A primeira vez que eu participei do IFE, a gente enviou. Essa inscrição agora a gente não precisou enviar por causa da pandemia. Ah, olha, eu lembro que quando a gente participou, a gente teve que enviar, meu. Uma delas até que a gente já feito junto com o Marcos da Carbono, né? O Marcos da Decameron, enviar o móvel para lá, uma treta, mas teve que enviar. É, Eu já enviei também, é uma dor de cabeça. sim. Mas você tem que botar o cliente na jogada. Sim, Qualquer premiação, porque é uma certificação tanto para o designer quanto para a indústria que está fabricando. e Eles eu vão usar isso. só aumentando isso, isso era um ponto que eu ia colocar também, que eu acho assim, o cliente ou o cara que pediu para fazer o projeto, ele tem que entender essa questão da contínua, tem que entender esse investimento e ele teria que realmente bancar isso. Acho que outra coisa também que as empresas deviam começar a ter conscientização é a questão da patente, tá? Não custa nada, sabe? Eles bancarem a patente do projeto, né? A gente já teve casos em que a gente entrou com a ideia, obviamente teve o pagamento do mínimo do projeto, o mínimo projetual que tinha que ser dado, mas aí a gente entrou numa negociação para ele investir na patente, para a gente ter essa patente registrada, nacional e depois internacionalmente, que também as empresas têm que entender que é um investimento. E é um investimento que é muito engraçado. Eu costumo dizer para as empresas que não é investimento a curto, médio ou longo prazo, é investimento para a vida. Porque se ganha um prêmio, se tá num negócio assim, ele não sai mais do expoente. Você se torna uma referência, né? Sim. Em relação à patente, é uma questão um pouco mais delicada, porque, por exemplo, eu tenho algumas patentes. Uhum. Eu desenvolvi uns projetos que, para mim, foram um dos projetos mais desafiadores. Não foi a adega, foi, na verdade, uma embalagem de produto radioativo, né, de radiofármaco. Uhum. Pro IPEM ou não? Pro IPEM ou não? Oi? Era pro Oi? IPEM ou não? Era pro IPEM ou Não, não? era para um grupo hospitalar de Brasília que Tá. desenvolvia um radiofármaco e eles terceirizavam a parte da embalagem. Os caras gastavam, por embalagem descartável, Uhum. gastavam R$ 173 na época. Uhum. Isso há uns 8 anos atrás. Uhum. E a gente que resolveu, a gente criou a embalagem, passou pela certificação Certificação. da Agência Nacional de Energia Nuclear, e são uns testes assim, tipo, sei lá, cara, parece deles devem criar um canal do YouTube só para esses testes, porque é muito doido. Bota no guindaste, joga 9 metros de Isso. altura, taca É. fogo, bota uma É. barra de ar, devia filmar para você ver o oco, né? E É. aí a gente conseguiu fazer essa embalagem e a gente gastou o projeto, o custo final da embalagem saiu de 173 para R$ 20. Tá. Isso Então, 80% aí, mais de 80%. muito mais. Ficou muito mais barato. 90%. Ah, Então, os caras economizaram pra caramba nisso. Nesse caso, esse tipo de patente, esse tipo de projeto foi desenvolvido, eu estava desenvolvendo um projeto para essa empresa, né? A embalagem era da empresa e eu trabalhei em equipe com essa empresa. a Então, equipe, a essa empresa. Né? coisa era conjunta. Uhum. Então, o direito autoral não era, não era meu, Uhum. era da empresa, Uhum. entendeu? Uhum. Você tem que avaliar isso. Por exemplo, móvel, indústria moveleira. Geralmente, móvel, você faz um contrato de cessão de uso. Geralmente, Isso. faz isso. Você Cessão ganha de royalties direitos. É e isso seus aí. direitos. Então, você vai falar que durante 5 anos, aquela indústria tem direito a usar aquele Isso. móvel, fabricar aquele móvel, pagando para você um royalties de X%. Mas nesse caso em particular, você não quer. Vamos supor que essa indústria desista de fabricar, ou passe por algum problema e não possa mais fabricar. Se a patente for dela, ou for conjunta, sua e dela, está lascado.
entendeu? Então, a minha recomendação, em casos como esse que você desenvolve para você, você apresenta para a indústria, é que você tenha patente, é sua patente. Uhum. Você arca. Não é uma coisa tão cara. Uhum. Bom advogado, os R$ 3.000 você consegue fazer uma patente razoável aí com o escritório de advocacia. Se você quiser Sim. fazer por conta, quero fazer por minha conta, você vai gastar aí talvez uns 600, no máximo R$ 1.000. A NPI é Então, mais ou menos os R$ 1.000, mas aí você tem todo o negócio de patente. A patente também tem uma outra coisa que é interessante. Aliás, foi bom você ter comentado sobre isso, que você tem que ficar pagando ela anualmente para ficar mantendo a patente, né? Mas é legal que o Dimitri está comentando sobre isso. A gente teve para quem está ouvindo, a gente teve um podcast aqui com a Daniela Mazei, sobre patente. Ela é um escritório especializado em patente e ela explicou essas variações que tem. Patente de DI, que é o maior engano que a gente tem em relação a design, né? A gente acha que tudo vai resolver com a patente de DI, mas a patente de DI ela resolve apenas visualmente. Aí você tem a patente de invenção, que é o de modelo de invenção, e a de modelo de utilidades, que é a EMU. E depois você tem os outros tipos de registro. Então, quem quiser dar uma olhada, isso daí que o Dimitri está falando, fica bem claro no podcast que está comentando. Mas uma outra coisa que também é legal nessa relação à patente é que ela vira um ativo, né? Um ativo de investimento. Eu não sei quem gosta de ver Shark Tank. Shark Tank. Pô, quem não gosta, quem ouve isso e não gosta, tem que parar de ouvir. Quando vê o Shark Tank americano, o principal ativo de quem chega com uma ideia de fato inovadora é: você tem a patente disso? É que no Brasil a gente tem uma tradição de quebrar patente. Sim, sim, sim. A gente não tem muito respeito por patente. Mas patente, para mim, é uma coisa fundamental. E aí, quem tem interesse, quando é só a forma de desenho industrial, se você faz alguma inovação incremental, tipo, você vai melhorar alguma coisa, essa melhoria ela é inovadora, mas o produto como um todo não é inovador. Estou fazendo, por exemplo, uma fralda geriátrica agora, Uhum. para mulheres, para evitar, como é que se fala? Corrimento? Infecção. Infecção, Perfeito. que é uma das maiores causas de morte Sim. de mulheres idosas, entendeu? Porque elas têm continência fecal e urinária. Eu não estou desenvolvendo a fralda do zero como um todo. Eu estou desenvolvendo um dispositivo que vai ficar ali, que vai permitir que a mulher, por exemplo, o cocô dela não entre em contato com o canal vaginal dela. Pronto, Uhum. né? Uhum. Então, isso é um exemplo de modelo uma patente de modelo de utilidade. Estou incrementando alguma coisa ali. Se eu desenhasse uma fralda completamente diferente de tudo que tem no mercado, a forma como veste, como junta e tal, aí eu poderia entrar com uma patente de invenção. Uhum. Essa embalagem, por exemplo, de produto radioativo, por uma questão de custo, eu trabalhei com um balde de produto químico, né? Sim. Já existia no mercado. Sim. Eu fiz o dedo. Então, a tecnologia estava todo no berço, onde vinha o container que ainda vem produto radiofármaco. Isso. Vem um container de chumbo que vem um produto. Eu trabalhei 1 ano em cima de uma indústria como líder de projeto de uma indústria dessa para o IPEM. Ela fornecia essas embalagens para o IPEM. E esse negócio aí dos testes, até que você estava comentando, era interessante porque o que acontece, né? Você tem a questão da meia-vida nuclear dos produtos radioativos. Então, quando saiu o balde lá da empresa, que ficava aqui na Barra Funda, ia para o IPEM da USP, que aqui em São Paulo era o local onde eles podiam manipular as cargas nucleares. Às vezes você tinha 4 horas para chegar, praticamente do outro lado do país, porque senão ia cair na meia-vida, não ia poder mais utilizar aquilo lá para fazer algum tratamento radio-hospitalar. E aí tudo isso era assim, teste da altura para ver se o balde abre, mas aí se abre o container de dentro, porque pode cair de avião, pode cair de um carro, pode cair de um caminhão, assim, é super complexo. E daí você contamina a região, é super complexo, é legal pra caramba isso daí. É legal. E é engraçado isso, né? É um projeto que eu falo muito para... Eu já dei aula de desenho industrial na UNB como professor substituto, né? Minha família é quase todos professores. Eu
enfim, concluí o período de professor que eu podia dar aula com o professor substituto na Federal e resolvi ganhar dinheiro no escritório. Mas espero voltar, porque dar aula é muito gostoso. E uma coisa que Sim, eu sinto falta dos professores é professores que, de fato, têm experiência de mercado. sim, A sim, maioria faz graduação, aí engata no mestrado, sim, engata no doutorado, vai dar sim, aula. Aí sim. você vai dar aula, assim, com que experiência prática? Não, e de Enfim, projeto, né? Vai dar aula de projeto. Como é que você vai falar de projeto? Você nunca, tipo, sofreu com. isso. E uma coisa gostosa de design, eu acho que é o que mais me dá tesão, e para mim não tem segunda-feira chata. Eu adoro todos os dias da semana. Inclusive os dias de semana mesmo, porque eu projeto, eu adoro projetar. É que todo projeto tem esse frio na barriga. De Sim, repente tem isso, tem uma embalagem de produto radioativo. E se alguém me perguntar, você sabia alguma coisa sobre o assunto? nem Nada. fudendo. Nada. Porque o designer, ele estuda o problema. Ele Uhum, estuda, cada projeto é novo. Eu uhum. me lembro, olha que coisa doida, né? Estudei radioatividade, essa porra toda e tal, e fiz o projeto, passou pela certificação, tá ali, os caras estão ganhando dinheiro. Eu até me arrependo de não ter cobrado mais caro pela economia que eu estou Normal, cara. fazendo. Isso sempre acontece, normal. É bizarro. Mas eu me lembro do projeto que eu fiz, que eu mexo com marca e brand também. Uhum. Eu fiz um projeto de branding para uma mulher que mexia com micropigmentação, tipo design de sobrancelha. Tá. Aí, de radioatividade para sobrancelha, né, cara? Aí eu, pô, pesquisa fundo tudo, cara. Fundo o negócio. Aí minha mãe, no almoço de domingo, meu filho, eu tô querendo fazer uma É peeling? Não, não é peeling. Peeling é da não, pele. Eu esqueci o nome. então, aí, cara, eu já sabia todos os fornecedores, qual era a melhor técnica, o instrumento que ela ia usar, um tal de T-Body, entendeu? Isso que acho que é o tesão do Uhum, design em todas as áreas, tanto uhum, gráfico quanto produto. Você tem que trabalhar uma imersão no problema. E uhum. cada projeto é um problema especial. Então, é fralda geriátrica, é design de sobrancelha, é produto radioativo, é adega. Isso eu acho barato, sabe? Barato. Eu não gosto de ser meio monotemático, sabe? Tipo, eu Sim. só faço design de móvel. Não. A mesma arquitetura, no escritório de arquitetura também, cara, Uhum. tem umas coisas muito loucas, assim, que só design é para resolver em Sim, arquitetura. sim. As estruturas paramétricas, louconas, no teto tudo maluco, uma fachada absurda que você projeta no Solid, no Rhino, faz uma parada no Grasshopper, trabalha com fabricação digital, entendeu? Então, isso eu acho muito legal. O designer ele tem essa capacidade de encarar qualquer parada, né? Uhum. Isso ele não pode perder É, de forma alguma. isso eu acho o principal core, né, da profissão, e eu acho que por causa disso, por causa dessa habilidade em trabalhar com várias vertentes e saber tirar dessas informações, né, saber tirar desses dados, informações que são relevantes para auxiliar o projeto em si, né, que é uma coisa que eu sempre falo que o design, ele, na verdade, né, a gente tem que ir mais lá na etimologia da palavra, né, o designare, e mais para aquela coisa que o design, de fato, ele é um projetista. Então, eu costumo brincar, até com os alunos, quando eu falo com eles, eu falo assim, você tem que entender o seguinte, a gente é projetista, tá? Então, o que é projetar? Você pensar aonde você quer chegar, né? E uma coisa comenta assim, você tem que ter muito claro na cabeça onde pode dar merda, e já prever ajustando o projeto, né? Então, assim, o designer não é o cara que sabe tudo que vai acontecer, mas ele sabe onde vai dar a merda e fala, puta, aqui eu vou precisar de tal cara para resolver meu problema, ali eu vou precisar de tal pessoa, aqui de tal pessoa. Ele se torna um gestor projetual. E isso é legal porque exige, e o mundo do jeito que está, e a gente começou a ser enaltecido em várias áreas, em vários setores, um pouco por causa disso, né? Porque o pensamento do design, não o design thinking do Tim Brown, mas o pensamento design thinking puro, né? É como se pensar um projeto, a gente tem uma habilidade que as empresas têm que começar a ver com mais maestria, a habilidade de realmente chegar na frente de um problema e achar soluções mais lógicas. E eu estou falando de lógica, assim, a melhor solução para aquela situação que está acontecendo. Não só olhando para o lado
que às vezes uma empresa, ou qual que é o problema das indústrias e às vezes até de pessoas que trabalham só dentro de empresas? A questão do engessamento. Engessamento faz com que teu cérebro ele trabalhe, a tua inteligência ela trabalhe, isso não quer dizer que a pessoa deixa de ser inteligente ou não, mas a sua inteligência trabalha apenas com as soluções que lhe são dadas, né? Que geralmente as empresas falam, eu produzo desse jeito ou faço dessa forma. Quando você chama um profissional da área que consegue enxergar soluções em outras áreas, mas tentando focar realmente na solução de problemas, aí sim a gente está falando que a gente está praticando realmente o design que tem que ser praticado. E assim, medo de todo projeto? Sempre tem. Eu adoro não conhecer nada de um projeto quando eu estou sentando para fazer ele, porque aí eu não estou impregnado com talvez uns preconceitos meus mesmo, né, de projeto. Teve uma coisa que foi um dos projetos que eu acho que eu tive mais receio de fazer, foi quando eu fiz o projeto aqui dos baldes, tal. Já fiz de porta, tal, de perfume, foi um negócio que foi inovador. Eu não gostava na faculdade, fui fazer, fiquei apaixonado, achei incrível. Mas quando eu fui fazer os personagens, eu falei, putz, eu sou nerd. Fudeu. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, eu tenho que tirar as amarras do meu vício para conseguir entender qual é realmente a relevância do que eu vou produzir, para não cair no erro, sabe? Sim, sim. Eu acho que o designer tem que ter esse exercício de empatia constante, entendeu? Você, de repente, quase como ator, assim, você entra, estou fazendo uma fralda geriátrica, tem que entender qual é a jornada desse cliente, nos mínimos detalhes, entendeu? Para, de fato, construir uma solução que tenha valor. Eu gosto muito de falar que, para mim, designer, ele projeta valor. Uhum. Valor. Porque se você fosse pensar apenas numa solução funcional, fosse só função pura, o engenheiro faz. Agora, eu consigo criar soluções que têm valor para a pessoa. Esse valor, tem vários tipos de valor. Posso ter um valor que tem a ver com exclusividade, com funcionalidade, né, com ergonomia, com um valor de benefício, eu tenho um valor de escassez, excentricidade, enfim, emotividade. Posso fazer uma coisa que para um grupo social o cara vai amar aquilo, porque ele se identifica. Então, o design ele projeta valor, antes de tudo. Você projeta valor ali, entendeu? É claro que tem questões de soluções técnicas, funcionais, que você tem que trabalhar. Eu acho, inclusive, que, às vezes, o teste de criatividade ele é maior no momento que você faz uma ideia virar realidade do que simplesmente ter a ideia abstrata. Sim, também acho. Eu trabalhei em escritório de design no Rio de Janeiro que, tipo, a parte mais difícil era materializar aquela ideia tal como a gente concebeu, era onde a gente criava... Eu acho que era onde a gente era mais criativo, sabe? Porque é muito difícil, muito materializar algo. Né? Então, para mim, design é isso, é você criar valor, desenvolver valor, é você pensar assim, entender quais são as dores do cliente e dar textura, cor e forma para o desejo das pessoas. E no final das contas, você gera o quê? Lucro, entendeu? Para a empresa que você está trabalhando, para você também. Sim. Porque é uma ferramenta, digamos, é uma ferramenta do capital. Sim, é uma ferramenta estratégica de capital. É isso aí. Então é uma coisa também bem clara. Você está ali criando valor. Eu gosto, por exemplo, eu estou escrevendo um texto agora sobre isso, sobre design símbolo. Se você pega uma bolsa da Louis Vuitton de R$ 25.000 e leva essa bolsa para uma tribo indígena isolada, tá? Tipo, não tem contato nenhum com a comunidade. Essa tribo vai olhar aquela bolsa e se você falar, você quer essa bolsa ou você quer esse espelho? É provável que a pessoa queira o que é mais funcional para o contexto dela. Se ela não sabe quem é Louis Vuitton, ela não vai ver valor no objeto intrínseco em si. Entendeu? Porque nós hoje compramos símbolos. Compramos aquela ideia do Bourdieu, capital simbólico. Então você paga 25.000 pela marca Louis Vuitton. E não porque é uma bolsa com couro muito especial, muito durável. Não está comprando isso. Vamos supor que eu crio uma marca com a mesma bolsa. Eu vou chamar de marca Bolinha Azul. É a mesma característica de produto, mesma coisa. Você vai levar a Bolinha Azul ou você vai levar a Louis Vuitton?
Estava conversando com a minha estagiária hoje, falou assim, você tem 300 mil na conta, você quer comprar um carro, você vai gastar 300 mil no carro. Você vai comprar uma Mercedes sedã ou você vai comprar um Kia sedã? Uhum. Você vai comprar uma Mercedes sedã, provavelmente, a não ser que você seja um coreano doido que adora Kia, né? Uhum. Mas pelo capital simbólico daquilo no contexto ocidental que você vive hoje. Então, o designer tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Para comunicar valor. Ele comunica valor, na verdade, né? E ele trabalha em parceria, em sintonia Sim. com marketing e com publicidade. Ele também não é uma figura única, porque também Sim. tem essa fantasia de se tratar o designer como um super-herói. Sim, Não sim, é bem sim. assim. O designer ele trabalha sempre em equipe. Então você tem um Sim. marketing, faz uma puta de uma pesquisa e tal, traz referências, traz um problema de negócio, que é o Uhum. problema de negócio que está resolvendo, e aí você desenvolve aquilo e depois o publicitário trabalha uma questão de comunicação de todo o valor que o designer desenvolveu, que o designer materializou, Sim, entendeu? sim. Que é a Então, equipe, a né, em publicidade si. problemática, o design da forma, o publicitário comunica. Uma cadeia, para mim, muito quase linear, assim, quase fordista. Confundem um pouco isso, né? Confundem. E tem as brigas também na faculdade, Que é meio design, ridículo, né? Que é meio ridículo. ridículo. Na É. verdade, tem que ter formação nisso. Eu tenho formação em marketing agora, e lido com publicitários também, e acho que todo mundo trabalha junto para você Sim, construir o quê? sim. Você trabalha se você cria uma tradição de valor, né? Você Sim, sim, cria você um constrói valor, né? Uhum. consenso simbólico para aquela sociedade. Você fez uma boa campanha, uma boa estratégia de marketing, um bom design, uma boa campanha publicitária, você cria um consenso simbólico de que aquilo tem valor. Mas o valor, ele é projetado. Você falou de que o design é projetista, ele projeta valor. Ele Uhum. projeta simplesmente valor. Uhum. Tem um livro que eu adoro, um livro chamado Objetos de Ah, Desejo, objeto de desejo. Sim, William Ford. Eu sim, adoro esse livro. sim. É um livro de cabeceira. Uhum. Logo na introdução, ele fala: nós consumimos símbolos. A gente não consumir esses símbolos, os Sim, símbolos mudam de época para época. sim, sim, No momento que a pessoa inventasse uma caneca, todas as canecas seriam iguais desde o momento que a pessoa inventou a primeira caneca. Por que as uhum. canecas variam tanto? Uhum. Deu o exemplo de um produto só. Porque as nossas necessidades simbólicas mudam com o tempo. Sim. Os Que valores sociais, as estruturas. É isso aí. é, que E hoje a gente vai para um plano até mais filosófico, eu acho que o designer tem que ter uma formação filosófica também. Sim, Dentro sim, do erudito. O designer hoje é o homem renascentista. Ele tem que saber de tudo, é obrigação dele. sim, é Se ele obrigação. inventar de ser muito especialista, eu acho que não vai muito longe, entendeu? Ele tem que entender muita coisa. E Uhum. no campo da filosofia, a gente vive hoje uma sociedade que confunde identidade com estilo. Perfeito. Então, você é um pouco, é triste falar isso, mas você é um pouco daquilo que você consome também. Então, Sim, você compõe a sua identidade, muitas vezes, isso é muito triste falar, mas com base naquilo que você consome. É o carro que você tem, a roupa que você usa, o sapato que você usa, o lugar que você frequenta, compõe, infelizmente, o que você posta, que você mostra como seu avatar social. E o uhum. designer A tem que máscara trazer social, né? tudo. Aquelas máscaras, a sua máscara social, né? Filosoficamente Você foi falando. muito além, assim. Não, não, acho importante colocar isso daí. Não, não foi além nem um pouco. Acho que a gente está entrando numa seara que eu acho super importante, que é a questão da proposta de valor, da identidade, né? E eu acredito, pelo menos olhando, né? Eu acho que a gente é mais ou menos contemporâneo, a gente viveu uma época em que ainda o objeto era mais importante do que a essência do objeto. Ainda você tinha uma questão do consumo de massa, que era um consumo assim, consuma este produto, exatamente esse daqui, que daí você vai ser, ó, joinha. Eu acredito que hoje a gente está vivendo uma possibilidade, uma capacidade de ter mais escolhas do que se tinha e se achar em mais grupos sociais diferentes, ou seja, ter a possibilidade de escolher mais do que tinha. Tanto que
Até uma vez, até conversando com o Seradini, tem uma coisa curiosa, né? A gente conversou, ele estava discutindo sobre as marcas, elas iam começar a parar de ser consumidas, iam começar a virar marcas espirituais. O que ele quis dizer isso na época, eu acho que hoje a gente está começando a conquistar um pouco isso, é que eu vou consumir uma marca, eu percebo um pouco essa mudança de mindset. As pessoas consumem a marca se a marca comunica aquilo que elas acreditam. Óbvio que a gente tem do outro lado, mas eu lembro que tinha uma época que a gente consumia porque era marca. Hoje a gente fala assim, essa marca, se eu consumir ela, ela vai representar o que eu acredito ou eu estou representando ela? Se ela não representa o que eu acredito, eu paro de consumir. Tanto que eu acho que teve um monte de quebra. Total isso. Ó, vamos fazer um exercício mental aqui. Imagine, há 20 anos atrás, Sim. se você falasse, por exemplo, que a Zump, pegar uma marca dos anos 90, 80, né? Zump. Talvez a Perfeito. galera mais jovem não entenda Sim. que marca é essa, mas era um... Nossa, era uma puta marca, cara. Calça jeans, assim, premium. Fodona. Aí você fala assim, a Zump usa couro que desmata a Amazônia. Ninguém... Não tá nem aí. Não faz sentido. Não faz sentido. Hoje, fala-se disso. Tá, beleza, você está usando uma bolsa de couro, você sabe de onde vem esse couro? Será que esse couro está ajudando a destruir a Amazônia? Uhum. Eu vi uma matéria agora falando que a Zara, Isso. Gucci, uma série de empresas compram couro da JBS. E a JBS tem fazendas gigantescas na Amazônia. E aí você associa uma coisa na outra. Hoje, eu vou falar assim, mercadologicamente falando, como escritório de design. Antigamente eu vendia logo, só logo. Sim. O desenho do símbolo ali. O símbolozinho. Hoje, as pessoas não compram só logo. Hoje as pessoas pagam mais caro para mim, é isso aí. pelo branding, Isso. pelo propósito da marca que eu construo com o empresário, do que a logo. A logo é um acessório, o símbolo em si. Eles querem mais a identidade espiritual. Corporativa, a identidade espiritual, a corporativa, a como eu vou me expressar. Qual é o propósito dela? O Golden Cycle do Sinek, né? Aquele Golden Cycle do Sinek. Bem aquilo. Exatamente. Eu vendo hoje o Golden Circle. Eu vendo Golden Circle hoje. Vendo mesmo. Assim, sim. Eu pergunto, você tem Golden Circle ou não tem? Porque as marcas hoje precisam disso para, de certa forma, serem mais eficientes, né? Atraírem mais, gerarem conexão. Para gerar conexão, a conexão, exato. Você tem que ter propósito. As pessoas consomem propósito. Elas não consomem forma, elas não consomem apenas fama, elas consomem propósito. Se você pega uma marca como uma Gucci, por exemplo, e prova que ela trabalha com escravos na África, essa marca derrete. A Zara teve um problemaço com isso. Nos anos 90, anos 80. Não se falava disso. Sim. Então, hoje é importante você pensar, mais uma vez, eu estou falando de símbolo, significado, valores, quais são os pilares dessa empresa, entendeu? A mesma coisa vale para produto. A adega, um dos pilares da adega é trabalhar com um único material, é aço. É o material mais pode reciclar no mundo, é aço. Você derrete, vira aço de novo, e derrete, vira aço de novo, entendeu? E a gente trabalhou com ideia de economia circular. Porque é um único material. A adega é só feita com um único material. É só aço. Só chapa de aço e ponto final. Entendeu? A pintura eletrostática você pode mudar, pode trabalhar pintura ecológica também, whatever. Então, vira um argumento de valor. Olha que coisa doida. A pessoa consome porque, nossa, de certa forma, deixa uma pegada melhor no ambiente. Outro discurso, argumento de venda. Ela é modular. Você mora numa kitnet, você leva ela. Você cresceu na vida, foi para uma casa grande, você compra outras e cria... Um painel, né? Que chama de painel. Você não joga fora o produto. Entendeu? Você não joga fora. Você fica com ele. Você pode... Ele dura a vida inteira. Sim. Ele é uma escultura. Se você quiser doar para o seu filho, você doa. Ele não vai estragar. Ele não tem obsolescência de estilo ou qualquer outra coisa do gênero. Obsolescência programada. Programada. Então, acho que são coisas que a gente tem que conversar. Eu não tenho carro. Eu vendi meu carro há um tempo atrás. Hoje eu montei a minha vida de forma que eu moro a 400 metros do meu trabalho, né, do meu escritório. Eu moro a 300 metros do mercado. Faço tudo a pé.
tudo a pé. Quando eu vou mais longe, eu pego um Uber, não tem problema. Eu compro roupa em brechó. Eu não compro roupa nova, mais Zara, por exemplo, que eu vou comprar uma vez, vai estragar aquela. Já comprei, não compro mais, porque de tanto levar na cabeça, pagar caro para uma parada que estraga, que rasga, eu compro em brechó uma parada importada, legal, entendeu? Pagando 1/3 do preço. Eu acho que hoje a gente tem que pensar em mudanças de hábito. A gente fala muito de inovação de produto. Eu acho que a Não maior inovação necessariamente, a inovação geral. é o comportamento. Mudar o comportamento. Tem que fazer design de serviço, design de comportamento, não de produto. Eu fiz um produto que é ecológico porque ele tem um material reciclado. Foda-se, você ainda está trabalhando com consumo. Esse produto vai ser descartado ainda. Entendeu? Se for ecológico de fato, você vai fazer um produto que vai ser alugado, por exemplo, entendeu? Você tem que pensar em toda a cadeia, todo o ciclo de vida desse produto. O que a pessoa vai fazer quando ela não quiser mais esse produto, entendeu? Não faz uma coisa que vá para o lixo e depois demore séculos para ser reciclado, para se decompor. Você tem que pensar o que vai ser feito depois daquele produto, o que você vai fazer daquele produto depois que ele, por exemplo, deixar de ter valor percebido para aquele cliente. Eu vou ter uma coleta desse produto, ele vai ser reciclado por quem, entendeu? São questões que a gente tem que trabalhar. E mais do que tudo, não pensar apenas em produto, mas em comportamento. Vamos trabalhar com serviço. O produto é um meio para você estabelecer uma relação de consumo de serviço. Isso, para mim, de fato, sustentabilidade. Né? Tem um livro que eu recomendo para todos os estudantes de design. Cradle to Cradle? Desenvolvimento de produtos sustentáveis, do Carlo Vezzoli e do Ezio Mangini. Eu tive o Ezio Mangini. A honra de presenciar a palestra deles na UNB. Tipo, vazia, por sinal, né? Vazia. Eu andando a esmo no corredor, vi 2 italianos falando, quero ver que porra é essa. E eram os caras falando sobre esse livro fantástico, que para mim, até hoje, ele é um livro super atual. Um livro de 2005, se eu não me engano, e até hoje, para mim, é um livro de consulta. Eu achei que você ia comentar até de um que eu acho super legal, começou a discutir isso, que era o Cradle to Cradle, que é um que começa a discutir. O Cradle to Cradle, ele já viu esse daí ou não? Não conheço. Não? O Cradle to Cradle, ele é dos anos 2000, mais ou menos, um pouquinho depois, e ele vem discutir uma questão industrial que era assim, existe um termo, uma terminologia que é mais né, tem a terminologia técnica que é a obsolescência programada ou projetada, né? E as empresas, elas faziam muito o ciclo de vida de um produto, as indústrias na década de 70, 80 e tal, validando o seguinte, o cradle to grave, né? Então, do nascimento do produto até a morte dele, qual vai ser a jornada que ele vai ter, como eu posso ter lucratividade ou não. E daí esse livro, ele vem discutindo justamente isso. Tá, e se eu passar esse tempo e fazer o cradle to cradle, como é que eu retroalimento a natureza, ou retroalimento o sistema, que hoje a gente está falando muito sobre economia circular, entendendo o valor total, não só do produto em si, quanto um elemento estático, mas do ciclo dele. Que é a grande discussão, né? Eu às vezes dou um exemplo muito doido que eu falo assim, puta, legal, você quer fazer, você vai lá, fala que você está sendo super sustentável e comprou um papel reciclado, né? Um papel reciclado, não reciclável, reciclado. E daí eu falo, você já percebeu que talvez você compre esse papel e esse papel ele polua mais e seja bem mais nocivo à natureza do que o que a Tilibra faz? Uma coisa que eu costumo comentar é assim, grandes empresas como Coca-Cola, como Tilibra, como Suzano, eles têm toda uma questão até governamental que são exigidos de reutilização, a questão da água cinza que ela tem que tratar, a questão da poluição no ambiente. Então, sim, a Tilibra, para fazer um papel branco, ela vai lá na sua floresta de maneira sustentável, que ela vai tirando ano a ano em cada região e depois replanta de novo, faz todo o tratamento para produzir o papel branco. O papel reciclado, às vezes, o catador, ele vai pegar, dando um exemplo bem radical, né? O catador, ele vai lá pegar, tritura, onde é que ele vai triturar? Cara, o cara vai triturar no motor a diesel, que o cara vai ligar, vai triturar ali, o motor a diesel já está poluindo, e daí ele vai ter que deixar branco o papel, e ele tem que usar solvente químico ao ar livre e fuder tudo. Então, a sustentabilidade como eu costumo dizer,
ser sustentável e não estar sustentável, né? Então, assim, como eu posso ser sustentável? No ciclo como um todo, né? Sim. Essa história de papel reciclado, cara, você está comprando branding. Sim, tá comprando Desculpa. brand. Sim. Você está comprando um storytelling que nem o sorvete da Dileto. Né? Você Ou, acredita que ou Dileto Häagen-Dazs, o do famoso Häagen-Dazs. o suco do bem, por exemplo, né? Que o cara fala do seu Zé, que tem uma fazendinha, e na verdade não é isso, é storytelling. Uhum, E storytelling, infelizmente, hoje, né? A pessoa levou muito para o lado de uma história inventada. Não é uhum, legal isso. Deve uhum, ser verdadeiro. No caso do papel reciclado, de fato, ele não é tão ecológico assim. Para você, de fato, ser ecológico, você tem que pensar na cadeia como um todo. E como você falou mesmo, quais são os insumos utilizados para reciclar esse material? Qual a energia gasta para se reciclar esse material? Como é que é o transporte, né? Eu vou coletar, eu vou reciclar e eu vou devolver para a sociedade. Como toda essa cadeia, qual a pegada de carbono e tal, de uhum, todo esse ciclo, uhum. entendeu? É uma coisa que a gente tem que levar cada vez mais em consideração. Eu vi agora no deserto lá do Atacama, né, no Chile, lixões de roupa. Ah, é? Roupa que vem Caraca. dos Estados Unidos, Los Angeles, que vem de alguns países asiáticos. E a roupa, essa roupa mais vagabunda que a gente usa, que não é de algodão, é de poliéster, Elas, poliéster, demora séculos para se degradar. degradar. E você não pode queimar, você não pode fazer porra nenhuma, porque é tóxico, entendeu? Então, essa história de fast fashion, por exemplo, que foi uma É pegada que escroto, cara. É tudo escroto bombou demais. nos anos 90, com os anos 2000, uma coisa super, digamos assim, antiecológica. Olha que coisa doida. Você fala, a pessoa consome, eu vou comprar uma resma de papel reciclado, mas eu compro todo mês uma camisa vagabunda lá na Zara ou na C&A de poliéster, e eu jogo fora quando eu não gosto, mas quando sai de moda. Só o fato de você viver em moda, Então, isso é uma coisa você tem complexa. amizade com moda, já te faz uma pessoa, digamos assim, antiecológica. Eu É. fiz um trabalho, eu não tenho carro, não fiz porra nenhuma nesse sentido, não gasto com gasolina nem nada. Mas eu viajo a trabalho. Sim. Ponto. Faço algumas viagens por ano pelo Brasil e meus pais moram em Portugal, então eu viajo uma vez por ano para lá. Aí eu fui calcular, teve um aplicativo que calcula a tua pegada de Isso. carbono, Quantos quanto planetas tu gasta precisariam por ter para ano. poder sustentar o seu estilo de vida? É. E olha que eu tô te falando, eu não tenho um carro, eu não, Sim, sim. sabe, eu tenho vários hábitos não compro roupa nova, nem nada. 14 toneladas para uma pessoa que não tem carro, não consome gasolina, não faz nada nesse sentido. Mas eu tenho gás, só o gás encanado já gera uma certa pegada, Não, entendeu? nessa Então, conta, eu só a falo, viagem de avião também, meu, sobe a tua a conta lá na viagem de puta avião que é pariu. absurda, É. é absurda, cara. Viajar para outro continente, você gasta. Aí é foda, mas aí, vou fazer o que com relação a isso, cara, né? Então, mas aí eu acho que está a nossa responsabilidade. Então, aí eu acho que está a nossa responsabilidade, que é isso que eu discuto, que é assim. Vamos melhorar isso. Né? Então, tem que viajar, eu entendo a necessidade e precisa. Beleza, por vários N motivos. Por saudade da família ou a trabalho, não importa. Mas vamos melhorar essa pegada, essa é a questão. Né? A grande discussão, por exemplo, tinha um negócio que aconteceu no Brasil, acho que nos anos 2008, por aí, até meu primo trabalhava com isso em empresa de tecelagem, somente aqui em Nova Odessa, americana tal. Cara, teve um negócio tão absurdo que foi assim: eles produziam o fio, né? Faziam todo o fio, pegavam esse fio e faziam tecido. Depois de um tempo, ficava mais barato economicamente mandar o fio para a China e a China devolver o tecido do que produzir no Brasil. E depois do tempo fica mais barato fazer o fio lá. Você manda o insumo. E daí fala, puta, isso é complicado. Aí você fala, cara, sobre que conta fica mais barato? Porque em relação à pegada ecológica, cara, é impraticável, né? Tanto que foi nessa época que eu soube que a China ela pegava e comprava cota de carbono de outro país, o que eu acho um absurdo. Né? Tipo, você tá poluindo de um lado, você compra cota de carbono, para mim o equilíbrio ele não é um equilíbrio monetário desse jeito, é um equilíbrio
ecológico mesmo, do país, né? É empírico. Do planeta, É aliás, empírico. desculpa. Isso, do planeta, é empírico. Já não adianta. E a gente está sendo trouxa, porque a China está se industrializando para caralho, e a gente está vendendo o nosso crédito de carbono, entendeu? Doando praticamente, e não se desenvolvendo como eles estão se desenvolvendo. Então, eu acho uma coisa ingênua, entendeu? Mas acho que cabe ao designer pensar em mudanças de comportamento, em construções de novas soluções. A Embraer vai lançar agora, isso para mim isso vai revolucionar, tem tanta coisa para revolucionar tudo, né, na verdade, né? Se a gente for alongar se a gente for falar de metaverso e de Aí vai embora. aí a gente fica louco, né? Mas a Embraer vai lançar agora uma linha de aeronaves que funcionam a energia elétrica, tem autonomia de aproximadamente 300 quilômetros, é como se fosse uma espécie de drone para 6 passageiros. A Embraer Caramba. está fabricando isso, tanto a Gol quanto a Latam já reservaram frotas inteiras disso. O que isso significa? Que você pode, por exemplo, morar a 300 quilômetros de São Paulo, uma casa maneira, entendeu? Quintal, natureza, você consegue trabalhar na capital, entendeu? Porque você consegue viajar a uns, sei lá, 400 quilômetros por hora, entendeu? Usando energia elétrica com essas aeronaves. Então, eu acho que o mercado de transporte está evoluindo para isso também, né? De trabalhar com fontes de energia menos poluentes. Eu acredito Sim. que há 200 anos a gente vai pensar, nossa, a gente vivia muito na Idade Média, a gente Nossa, muito na usava Idade Média, com certeza. um dinossauro para gerar energia. Espero que O até antes, futuro viu? é Você estava comentando aí sobre. Espero que até antes. Você estava comentando aí sobre o seu estilo isso. de vida. Eu não sei se você chegou a assistir o último encerramento aí das Olimpíadas que teve, e depois teve a abertura lá quer dizer, uma propaganda lá que a Paris, né, vai ser a próxima Olimpíada, tal, não sei o que lá. E a prefeita de lá, saiu isso publicamente, né? Então eu achei bem legal quando saiu publicamente, que a gente fica sabendo nos bastidores, mas nunca publicamente. Que ela está projetando a cidade para daqui a 4 anos ser aquela famosa cidade dos 15 minutos, que é o que você está fazendo com a sua vida. E a gente está falando muito sobre a mudança do urbanismo, né? A arquitetura, ela teve que se reinventar, cidades invisíveis, e se reinventar sobre vários aspectos, entender que não existe mais um centro, existem centralidades, existe uma cadeia, uma possibilidade de você realmente subsistir dentro do seu raio de trabalho, de vida, de estilo, sem precisar dessa locomoção, que também é um problemaço, né? Quanto à visão de arquiteto, a visão da questão, né, das cidades inteligentes. A gente está no passo para isso? O que você enxerga? Olha, eu acho que a gente está no passo para isso. Dar um exemplo aqui. Eu fui numa exposição em Curitiba. Uhum. Tinha Curitiba. alguns sistemas de Sim. transporte proposto pelo Lerner, né? Uhum. Pelo Jean Lerner, que eram carros de aluguel, carros comunitários. Como a gente tem aquelas Carro bicicletas, compartilhado. carro compartilhado, entendeu? Isso eu acho muito legal. Então, em termos de urbanismo, a gente vai ter, se você precisar se locomover fisicamente, eu acho que sistemas de transporte mais compartilhados vão ajudar bastante a gente a solucionar isso. Mas eu acredito que essa história do metaverso vai causar um impacto bem interessante, viu? Eu estou me imaginando daqui a alguns anos botando óculos assim e projetar, sei lá, no Graphite Sketch com um designer da Itália. E a gente está numa mesmo ambiente virtual projetando ali, Uhum. entendeu? Porque hoje, com a pandemia, né, eu tenho empresa, eu tenho funcionários, é difícil você fazer gestão de pessoas remotamente. É Sim. uma coisa complicada, né? Mas eu acho que é Mas uma questão graças a de Deus, hábito, viu? Eu comecei a perceber que eu acho que é uma questão de hábito. eu tenho um funcionário, meu melhor designer, ele trabalha remotamente. Uhum. Trabalha lá no bairro dele e A tal, gente eu tem 3 também respeito. aqui e trabalha remoto. Remoto, é tranquilo para mim, entendeu? Assim, só estagiário, que para mim não dá para trabalhar remoto, porque o cara tem que aprender. Pá, o
cara tem que estar do meu lado e ele tem que é aula, porque para mim, em relação ao estagiário, é isso. Você é uma escola prática, tecnologias que o metaverso está proporcionando, entendeu? Então, eu acho que no futuro próximo a gente vai ter talvez tanta necessidade de locomoção como é hoje. Hoje você pode ter um escritório completamente metaverso. Sim. E você tem um gerente lá que o cara vai estar passando de baia em baia e as pessoas estão lá virtualmente, mas você tem um tipo de interação, entendeu? Mas agora, se você for pensar fisicamente, tem isso que eu te falei, né? Desses transportes rápidos, mais silenciosos, mais seguros que helicópteros, que são essas... Tem um nome específico, eu me esqueci agora. Mas são esses helicópteros à base de energia elétrica, que carregam até 6 pessoas. Acho que isso vai mudar um pouco também a questão do urbanismo. Você vai ter mais condomínios, mais subúrbios no interior, com essa possibilidade de você estar muito rápido, entendeu? Em centros urbanos. Isso é uma coisa para mim que vai de fato acontecer. E outra coisa também é a ressignificação dos espaços, né? Então Perfeito. você vai ter, por exemplo, áreas que eram... Dá um exemplo, centro de São Paulo, entendeu? Era profundamente comercial. Ele vai, com certeza, passar por um processo de gentrificação e virar um Brooklyn da vida. Sim, ele já virou zona mista, né? Agora já é oficial, então... Oficial. Então, eu vi no Rio de Janeiro, por exemplo, eu trabalhei lá, a Lapa, que era basicamente comércio, você já tinha imóveis de alto padrão ali, entendeu? Tem sistemas hoje de co-living também, ou seja, você tem um prédio que você tem trabalho, compras, entretenimento, você vive dentro do prédio praticamente, entendeu? Em termos de arquitetura, eu estou, inclusive, trabalhando alguns empreendimentos nessa pegada de co-living. Então, a gente está reinventando muitas formas de interação social, seja ela física, seja ela virtual. Isso eu acho incrível. E a pandemia catalisou isso. Acelerou pra caramba. Graças a Deus, cara, porque eu acho que uma das coisas que a gente, assim, eu acho que um dos maiores traumas que a gente viveu aí na nossa história nesse século aí passado foi o fantasma do modernismo, sabe? Então, o fantasma do modernismo quanto estrutura de empresa, quanto estrutura de negócio, quanto estrutura de cidade. Tudo blocado, tudo estruturado. Isso aqui, não, é que tem que ficar lá. Por quê não fica aqui? Né? Por que tem que ficar lá? Não, porque lá é a região, mas não faz sentido. Estratégico, negócio. Quantas vezes, né, você está falando sobre questão de desenvolvimento, o meu escritório, ele tem a habilidade dele maior é pegar ideias e botar em chão de fábrica, botar para produção. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui em indústria e falei, cara, só inverte essa esteira que sua logística vai melhorar 200%, sabe? Só porque, mas vai dar... Cara, você tá perdendo uma grana e você tá, tipo, economizando 600 mil reais, isso aí você tem um payback rapidinho, né? Fora produtos também que a gente vai pensando nessa escala. Legal pra caramba, cara. A gente já ficou aí 1h30, não queria mais tomar teu tempo, ia ser do caralho a gente ficar bastante tempo aí conversando, mas não queria tomar muito mais o seu tempo. Eu queria agradecer pra caramba, queria saber se você quer deixar algum recado final, parabenizar pelo vinho. Aliás, curiosidade sobre o vinho que eu achei interessante na descrição e que eu não fiz a colocação lá, vou fazer a colocação agora. O morar mudou muito, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, né? Que foi assim, eu sempre questionei, eu sempre coloco uma coisa, quando a gente está discutindo a questão do morar, que é assim, não é que as pessoas têm casas menores porque estão mais caras. Eu lembro que as casas sempre foram caras. Elas têm casas menores que elas perceberam que não faz sentido ter um espaço tão grande por uma convivência, né? Para um tipo de convivência, para um tipo de hábito. E eu vi muitos produtos mudarem bastante, né? Então, por exemplo, a KitchenAid foi, acho que, o grande revolucionário do nosso momento, que falou assim, olha, vou sair do armário e vou virar uma peça de decoração. Né? Vou sair do armário e vou compor, mais que uma peça de decoração, vou compor o seu ambiente. Né? E isso que eu ia te perguntar sobre o negócio do vinho, porque quando você estava descrevendo, eu falei, interessante, porque... além disso, o porta-vinhos ele acaba enaltecendo a garrafa e não o porta-vinho. Ele é um suporte para o elemento que é o vinho, e eu identifico ele como um elemento, qual que eu quero tomar, de que maneira eu vou tomar,
qual que eu quero hoje, e também ele enaltece esse objeto. O objeto acaba virando um objeto, vou falar de um meio pejorativo, mas estético, né, pro ambiente, porque ele compõe, a garrafa compõe, e não só o objeto que você criou. É isso que deu para entender mesmo, né? Sim, a adega, ela funciona bem sozinha. Se você quiser, eu tenho aqui em casa, por exemplo, e eu não tenho maturidade para ter uma adega. Eu vou beber, cara, eu não preciso guardar vinho, seja é maturidade mesmo. Tem um vinho, eu abro. Eu acho que tá Então, certo, na boa. Eu acho que tá certo. e ela funciona muito como escultura, ela vive vazia. Tem um vinho, eu abro, entendeu? Eu não compro um monte de vinho assim e guardo, né? Então, a minha adega é uma escultura em casa. Essa questão do morar, de fato, mudou muito. Se você perceber, isso é uma questão, são dados estatísticos. As pessoas têm menos filhos hoje. Sim. Então, hoje tem um cachorro em casa, tem gato, mas não é todo mundo que tem filho. Eu tenho, por Tem exemplo, mais cachorro e gato do que filho, isso é um fato. 39 e não sei nem se eu vou ter filho. Não tenho filho hoje. Moro num apartamento de 2 quartos, muito bem localizado, que me permite ir a pé para todos os lugares, a região nobre de Brasília. E eu acho que é muito espaço ainda. Pode escrever. Eu parei de um quarto só com minha mulher, para a gente, estava tranquilo. Tem um quarto aqui que é depósito, eu nem uso esse quarto, entendeu? Então, a gente tem uma questão, de fato, de precisar de menos espaço. O espaço está caro. Se quiser comprar um apartamento de 2 quartos, que vale quase R$ 1 milhão. É um absurdo Cara, isso. tipo 18 metros quadrados. Tipo isso. E o que acontece? Pensando nisso, a gente pensou, o espaço do chão, você vai botar uma cadeira, você vai botar uma mesa e tal, ele está tomado. Um apartamento pequeno, Sim. você não tem espaço de chão. Então, você tem que trabalhar espaço aéreo. Sim. Então, a adega ela funciona muito bem nesse sentido. Então, ela tem um design que você pode trabalhar essa adega em cantos que a gente chama de canto morto da arquitetura. Sim. Aí tem uma coluna, tem uma entrada, tem uma área assim muito estreita, não posso botar nem quadro. Atrás Você da botar dentro. porta, bem coisa assim. Entendeu? Então, a adega ela entra em áreas que são, em termos de arquitetura e decoração, mortas, vazias. Ou não, você pode botar lá como destaque. Sim. Entendeu? Então, a gente pensou muito nesse morar. Entendeu? Então, assim, você pode preencher uma parede inteira com a adega, que ela é modular, ou você pode ter uma só numa coluna, que funciona super bem. Aí tem uma colunazinha perto da minha cozinha americana, você coloca lá e tá ok. Ela é acessível, o preço é bacana, ela não é cara, entendeu? É um item completamente presenteável. Então, ela democratiza também o vinho. Se tu não gosta de vinho, tu pode botar cerveja. Sim. Agora tá começando a vir bastante essa moda da Yuppie. Exatamente. Pode botar uma cerveja, uma IPA, uma cerveja Nascimento do Corvallis e tudo mais. Então, a gente pensou muito nessa questão do morar também. Então, a gente adaptou, a gente pensou numa adega para 6 garrafas e outra para 11, foi pensando nesse estilo de casa. Uma para 6 garrafas, uma pessoa que tem pouco espaço, ele quer ter um objeto legal de design, ele gosta de beber vinho, então essa adega fica vazia, ela tá bonita, ela decora, e se botar vinho, melhor ainda. Entendeu? Esse, para mim, é o grande tchan, né? O grande diferencial. Ela sozinha funciona como escultura. E ela, com vinho, funciona no seu aspecto prático. Sim, né? é isso que eu acho legal. Acho importante. Então, ela é fácil de fabricar, barata de fabricar, ela usa mínimos recursos, digamos, de matéria-prima, é fácil de reciclar, ela é ecológica, fácil de transportar, que você tem que pensar como é que eu vou. A logística é super tranquila, modular, cabe numa caixa É pequena. empilhável pelo jeito, se precisar. Tu leva, por exemplo, quero visitar um parente no exterior, você consegue levar na tua bagagem de mão uma peça dessa, entendeu? Então, eu acho que foi esse conjunto, inclusive, de características que são associadas a um bom design, que é o quê? Simbologia, modulação, praticidade, funcionalidade, preço, facilidade de produção, sustentabilidade, que fizeram Os 4P do marketing. do IFE.
E depois o marketing. Que, por exemplo, essa é uma dica que eu vou dar para todo designer que inventar de fazer produto modular. Você vai fazer uma coisa que é modular, pode ser incrível. Você tem que tratar o seu consumidor como uma pessoa que não vai saber modular. Ele não Exatamente. vai, mesmo a primeira série, ele não sabe encaixar, não sabe mexer com quebra-cabeça. Então, para performar em venda, o que eu sugiro para um designer que faça qualquer coisa modular, até para a indústria, faça uma porrada de renders, uma porrada de variações, mostrando para o consumidor como usar o produto. Você Uhum, ensina ele. uhum. Olha, você pode botar assim assado, você pode fazer essa composição, aquela composição, porque às vezes o seu cliente não vai ter essa imaginação. Ele Sim. não vai ver toda a possibilidade. Eu vejo Uhum. muito designer pensando, meu produto se transforma nisso, naquilo outro, mas às vezes no ponto de venda o seu produto não vai estar exposto dessa forma e o cliente Sim. não vai entender isso e o vendedor não vai saber explicar isso. Então, acho que até para concluir a podcast, né? Acho Isso. que o designer tem que pensar em toda a cadeia. Quando a gente começou a trabalhar com a indústria que fez o Blender, a gente trabalhou primeiro produto, a gente pensou que o produto ele precisava de uma apresentação legal e a apresentação legal envolveu uma marca bacana. Então a gente redesenhou a marca da fábrica, uma fábrica Legal. grande, portável, redesenhamos a marca. Depois, a gente fez uma direção de arte sobre como os produtos deveriam ser fotografados e comercializados, porque a forma, tipo, tô vendendo um sofá do Bruno Falks, Uhum. designer muito famoso. Sim. Uhum. Eu faço um conjuntinho, boto, tipo, sofá de 2 lugares com sofá de 3 lugares com a mesa de centro. Cara, isso é muito anos 80. E sem pegada vintage, porque isso podia ser uma pegada vintage, né? Mas não é vintage. Então, é cafoninha. Então, vamos mudar. Então, para o sofá do Bruno Falks, vamos botar ele em destaque maneiro. O formato da foto tem que ser viável para redes sociais. Eu tenho que ter a fotografia, o render, tem que estar compatível para o Instagram e para o Stories. Sim. É o básico, né? Então, a Sim. gente começou a falar isso para os caras, entendeu? E mudou. A gente mudou no produto, mas a marca e a forma de comunicação. Até o stand de venda. Que, o stand de venda que também estava parado no tempo. Falei, cara, vamos mudar isso? Vamos fazer uma parada show, tipo, que nem Milão? Uhum. E os caras apontaram, a gente pegou o stand que eles já usavam, fizemos um redesign naquilo, porque design é saber utilizar o que você já tem. Sim. Design Sim. não tem que ser uma coisa cara, Sim. entendeu? Sim. Sim. Usar os neurônios é justamente aproveitar uma coisa que você já tem. Sim. E a gente fez um redesign utilizando algumas coisas que eles tinham e reinventamos o stand deles para que eles tivessem uma approach diferente. Depois a gente pensou, cara, você tem que fazer vídeo dos móveis, não tem que ser só, tem que contar história, tem que botar o designer para falar, você tem que pensar na tua venda. Aí depois a gente chegou a falar, cara, você tem que pensar num outro ponto de venda. Então, assim, é negócio que você tem que Sim. pensar, entendeu? Sim. Toda a cadeia. E também, tipo isso, você tem que ter no seu portfólio, não sei se os designers estão acostumados com a ideia de um conceito de matriz BCG. Tá. A Então, maioria não tá. você tem que pensar que quando você tem um portfólio de produtos, tem que dividir eles entre aquilo que vai pagar suas contas Aham. e tem a coisa certa, é o pão, é o teu pãozinho francês da É o que eu padaria, chamo de pastelaria, é a pastelaria. que é, sabe, a vaca leiteira, né? Uhum. Tem que destacar isso. Você tem que ter teu produto estrela, Uhum. entendeu? Que é o teu diferencial que te faz singular. E às vezes o que te faz singular não é o que paga as contas. Sim, sim. Mas é o que cria Então, propósito e é o proposta. que tem proposta, é o que associa design, valor, inovação à sua marca. Tem que pensar bem. Vamos lá. Não sei se o pessoal está familiarizado. Edra. Edra, puta fábrica de móveis Outra fábrica italiana. fodida, é. Se tiver familiarizado, se familiarizem. Então, acho que os caras ganham dinheiro com Campana. Assim, tipo, é o Campana que sustenta a Edra. Nem ferrando. Não, mas Campana é o que faz a marca virar desejo. não, mas mesmo olhando para o outro viés, né? Quando a gente olha para o Campana, você acha que Campana foi ganhar dinheiro com a Edra ou com a Vivara, né?
Tipo, não, com a Gaster, né? Ou com a Gaster, não, eles foram com a Melissa, começaram a desenvolver em cima disso. Foi ali que eles começaram a realmente surfar. E E mereciam, é porque nesse foram 20 anos, sentido, porra. às vezes, no portfólio de uma empresa, às vezes, por exemplo, você tem uma ideia muito, um design muito disruptivo. Uhum, Pensa que esse design pode estar, sim, associado a uma indústria, no sentido de trazer para essa indústria alguns valores para a marca. uhum, É marca, branding. Tem algum produto, tem produto que é branding, tem produto que é venda, que é faturamento, e tem produto que você tem que descartar, tirar do portfólio sim. total, entendeu? Porque já não faz, porque estraga, desvaloriza a marca, entendeu? Então, eu acho que o designer tem que começar a ter cada vez mais uma visão Do ampla. negócio, do negócio. É, Você não projeta objetos, você sim, projeta soluções. sim, sim, sim. Perfeito. Legal, ó, todos os contatos do Dimitri vão estar aí embaixo, o escritório dele também. E queria agradecer mais uma vez você. Galera, se inscreva aí no podcast, ouça os nossos outros podcasts com feras, igual o Dimitri aí. E, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente costuma dizer. Se esqueça de se inscrever lá no YouTube. Dimitri, se quiser, passa o contato, a gente deixa aqui embaixo. Foi um prazerzaço, parabéns mais uma vez, cara. E a gente vai se falando. Prazer é todo meu, todo meu. Eu quero falar para todos que escutarem esse podcast, caso tenham alguma dúvida, caso queiram esticar a conversa, a gente está super acessível, nós da Choque, Arquitetura Design. Procura a gente no Instagram, que é Choque Design. E, enfim, estamos aqui para fazer o design nacional crescer. Eu acho que tem muito valor e a gente tem que ter orgulho dele. É isso aí. Vamos além do design. Tem muita coisa para fazer. Perfeito. Dimitri, valeu, cara. E até a próxima, galera. Até mais. Tchau. Eu que agradeço.